Shalom, Adonai pessoal. No estudo de hoje, relato do meu EQM, as constelações e seus formatos são palavras do Criador, o resquício do haja luz. Então, quando a gente olha para o firmamento e vê o formato das constelações em formato geométrico, a gente sabe que são palavras do Criador, são um resquício do haja luz, Para a ciência moderna, eles falam que é o Big Bang, Mas para quem tem o Criador como seu Pai Celestial, sabe que tudo foi formado pela palavra, Tudo é criado no mundo espiritual para depois aparecer aqui no mundo material. Tanto é que esse princípio é mostrado já de início, E Yahweh criou céus e terra, Quando você pega o significado da palavra criou, é bará no hebraico, é trazer a existência do nada, do mundo invisível para o visível, do mundo espiritual para o material, do mundo sobrenatural para o natural. Então a matéria é criada através da palavra no mundo espiritual. Então, até existe uma palavra que em hebraico, ela é falada abracadabra, que significa que quando você fala, você cria, Esse é o sentido dessa palavra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa fala, porque tudo que você pensa, tudo que você tem nos seus sentimentos, nas suas emoções, e quando você profetiza, você está criando essa realidade diante dos seus olhos. A realidade, ela mostra o seu estado interior. Se você está vivendo um desemprego, é porque você tem escassez dentro de você, no seu sentimento, nas suas emoções, nos seus pensamentos e nas suas palavras cotidianas. Se você tem enfermidade, é o mesmo padrão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com nossas emoções, com nosso sentimento, com nossos pensamentos e com nossas palavras, porque vai criar uma realidade diante dos nossos olhos. Então vamos fazer a leitura do texto que eu fiz e durante o texto eu vou falando, fazendo que nem uma análise do que eu escrevi. Então vamos lá. Quando eu despertei do coma, o céu já não era o mesmo. As estrelas não eram mais pontos de luz espalhados no vazio. Elas tinham forma, tinham intenção e tinham linguagem. E foi ali que eu compreendi algo que só tinha sentido naquele lugar onde eu estive. Quando eu atravessei as águas primordiais, quando eu vi aquela biblioteca viva, quando eu entendi que tudo foi criado por palavra, eu ainda não tinha entendido completamente o que isso significava. Mas depois que voltei, e alguns dias ou meses depois, que eu olhei para o firmamento, eu entendi. As constelações não são desenhos inventados pelo homem, elas são palavras. Palavras do Criador. Nesse texto que eu escrevi aqui, a gente pode citar Salmo, capítulo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Yahweh, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Proclamar é falar, anunciar é emitir som. O céu não está calado, ele está pronunciando. As constelações são forma geométrica, mas não são apenas forma, são vestígios visíveis de uma palavra invisível, de lá de Gênesis, quando ele disse haja luz. Então, quando Yahweh disse haja luz, não foi apenas luz física, foi estrutura, foi frequência organizada em padrões. E esses padrões ficaram marcados no céu. Então, quando você está olhando para o firmamento e as constelações, elas formam formatos geométricos, filho, você está vendo a palavra do Criador, o livro da vida estendido sobre a sua cabeça. É a coisa mais linda. Você está vendo os resquícios da criação do haja luz sobre
a sua cabeça. Vamos recapitular aqui. Quando Yahweh disse haja luz, não foi apenas luz física, foi estrutura, foi frequência organizada em padrão. E esses padrões ficaram marcados no céu, como se cada constelação fosse uma palavra congelada na eternidade. Então, quando a gente olha para Órion, para as Pleiades, para o Cruzeiro do Sul, a gente não vê apenas estrela, a gente vê palavras. Aqui em Jó, capítulo 38, versículo 31 e 32, podes tu atar as cadeias das Pleiades ou soltar os laços de Órion? Podes fazer sair as constelações a seu tempo? A pergunta não é astronômica, é linguística. Quem pode organizar as palavras do universo? Ou melhor dizendo, quem pode organizar as sílabas do universo? Isso é a coisa mais linda, filho. Concorda comigo? É a coisa mais linda. Quem pode mover as palavras do céu no tempo certo? Ali, filho, eu entendi que o firmamento é um texto gigantesco, não escrito em tinta, mas em luz. Cada constelação é uma palavra geométrica, cada alinhamento é uma frase, cada ciclo é um parágrafo. E a história que elas contam não é mitológica, é criacional. Maravilhoso, meu Pai do céu. Quando eu estava naquele jardim biblioteca, eu vi que tudo era palavra condensada. Aqui eu vejo o reflexo disso. O Éden era a biblioteca original. O céu é a biblioteca exposta. O que está lá em cima é o que foi dito no princípio. Vamos citar aqui Salmo, capítulo 147, versículo 4. Ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Nome, na linguagem divina, não é etiqueta, é função, é identidade sonora. Se ele chama cada estrela pelo nome, então cada estrela responde a uma palavra. As constelações são o eco do verbo espalhado pelo espaço, são o resquício visível da vibração que estruturou a realidade. Então, quando eu entendi isso, o céu deixou de ser cenário. Ele virou escritura, filho. Eu compreendi que nós perdemos a capacidade de andar pelo som, como Adão andava. Mas o céu continua falando. Só que agora nós olhamos e não escutamos. Talvez por isso esteja escrito: levanta ao alto os teus olhos e vê. Quem criou estas coisas? Isaías, capítulo 40, versículo 26. Eu vou repetir isso aqui, filho. Presta atenção, isso é muito profundo. Quando eu compreendi que nós perdemos a capacidade de andar pelo som, o que está falando aqui? O que eu escrevi aqui? Que lá no Jardim do Éden, Adão ele trocou a percepção do verbo pela percepção da vista. E abriram os olhos de ambos. O fruto era agradável. Viram que estavam nus. Mudaram a percepção. Não andavam mais pelo verbo. A biblioteca quântica do Jardim do Éden tinha criado a terceira dimensão através de Satanás. Por isso que as Escrituras falam que o mundo jaz do maligno. Então, as Escrituras mesmo falam, não andamos pela vista, andamos pela fé, e a fé vem pelo ouvir. Então, quando perdemos a capacidade de andar pelo som, como Adão e Eva andavam, mas o céu continua falando. Só que agora nós olhamos e não escutamos. Talvez por isso esteja escrito, né? Isaías, capítulo 40, versículo 26. Levanta ao alto os teus olhos e vê quem criou essas coisas. Não é apenas para admirar,
é para perceber que aquilo que vemos é linguagem, é a palavra do Criador. As constelações são geometria sagrada, não no sentido místico humano, mas no sentido estrutural. Elas são marcas permanentes da palavra que moldou a matrix da criação. Quando eu olho para o céu hoje, eu não vejo estrelas espalhadas, eu vejo um texto aberto, eu vejo palavras suspensas, eu vejo o Criador ainda pronunciando o que foi dito no princípio. Haja luz. E talvez o Apocalipse não seja a destruição das estrelas, mas a revelação completa do que elas sempre estiveram dizendo. Oh, meu Pai, tenho certeza que quando você olhar para o céu essa noite, vai mudar a sua interpretação sobre o firmamento. Então, recapitulando, e talvez o Apocalipse não seja a destruição das estrelas, mas a revelação completa do que elas sempre estiveram dizendo. Então, quando eu voltei dessa minha experiência do EQM, a certeza que eu tenho hoje que o universo não é silencioso, ele é falado. E o firmamento é a caligrafia luminosa do Verbo Eterno. Oh, Pai! E ele veio de lá, do sertão da Paraíba, porque ele ia trabalhar aqui em Belo Horizonte. E por erro de comunicação não deu certo o emprego, tá? Veio ele, a esposa, o casalzinho de filho, e ele tá na casa de um senhor, sabe, que é amigo dele. Foi onde ele foi pedir socorro, porque o emprego não tinha dado certo. São pessoas simples, que moram no sertão, tem a casinha, mas, sabe, a vida é difícil, filho. Aquela casinha no meio do sertão, né, no meio da roça, e estava difícil para eles lá. E aí eles vieram para cá. Aí quando esse senhor participou, eu peguei, liguei na casa desse senhor, que ele me passou o telefone, e eu conversei com ele, sabe? Tá muito difícil, a pessoa até chorou no telefone, porque ele não pode ficar na casa de um senhor que só tem uma aposentadoria, que o senhor Bendê também não tem nem como socorrer em termos de comida, sabe? E quando esse problema veio até a mim, eu não consigo deitar na cama e acabou, nem pensar, eu fico martelando na minha cabeça. Então, em relação a onde ele vai ficar, a casa, eu vou resolver, sabe? Eu vou resolver em termos de aluguel. Vou lá, eu pago os aluguel, uns 6 meses, isso eu vou fazer. Só que eu tenho que comprar móveis, eu tenho que comprar roupa de cama, eu tenho que comprar toalha, porque é bem simples, sabe? É muito simples. É pobreza, filha. Eu tô falando de pobreza, sabe? E então tem muita coisa. O que eles trouxeram é muito simples, meu pai do céu, é muito simples, sabe? Você tem que comprar uns pratos, umas panelas, tem que ajeitar. Agora tem que matricular as crianças na escola, é material, é vida real. Tem gente que não entende. Ajudar a pessoa não é dar 200, 100 conto e resolver o problema da pessoa. Por isso que eu falo que não é assim. Quando você realmente tem um olhar humano. Então, eu sei que tem pessoas que me ajudam lá já no início do mês, sabe? Eu sei de tudo. Mas quem puder entrar comigo nessa empreitada, sabe, R$ 10, R$ 20. Agora, se você já ajudou, não ajuda, filho. Eu estou sendo honesto, tem que ser com equilíbrio. Tudo na vida tem que ser com equilíbrio. Você tem marido, você tem mulher, você tem filho, então você tem que pensar. Agora, se a sua casa já está tudo certinho e você puder, eu te agradeço, porque começo de ano não é fácil, né? A gente tem IPTU, IPVA, imposto, tem um monte de coisa, material escolar. Então eu também penso nas pessoas que ajudam. Mas às vezes você pode ter lá 30, R$ 40. Então vamos se unir, e sabe? E depois, eu acho que eu prometi quarta ou quinta, né? Eu vou lá, eu já conversei com um amigo meu, eu vou pagar 6 meses de aluguel, né? Para não ter afiador, você tem que pagar antecipado.
E depois eu vou ver também se eu arrumo um emprego para ele, que não é difícil. Tanto ele como a mulher quer trabalhar, são pessoas sérias. Então a gente não pode deixar uma pessoa dessa ficar nesse desespero. Eu me coloco no lugar das pessoas. Tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que quando eu venho aqui pedir, não gostam. Mas, se não gosta, não era nem para estar aqui, né? Porque a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Vim aqui pedir não é fácil, filho. Abrir aqui um áudio e pedir. Porque você vai estar sempre sujeito à crítica. Mas eu sirvo a Yahweh e eu devo satisfação somente a Ele. Me desculpa, porque eu não quero galardão e glória de homens. Tanto é que meu pai me ensinou: o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Então eu não vou, como que eu posso expor essas pessoas, né? Eu poderia, como que eu não poderia? Tem gente que me critica, eu poderia pegar e entregar 10 cestas básicas, fazer uma filmagem e mostrar. E na realidade nunca mais ajudar ninguém. Eu não poderia fazer isso. Mas a gente tem princípio. A gente está falando de algo, filho. Então quem puder mesmo entrar comigo nessa empreitada, eu agradeço, tá? Vou deixar o Pix. E o meu canal foi para isso. Me desculpa. Meu canal era para chamar Ponte. Pegar pessoas que podem e ajudar esses que não podem, né? Mas 20, 30 real, filho, no montante, a gente vai mudar a realidade dessa família, né? Então, se chegou até a mim, é porque Yahweh quer que eu ajude. E eu vou ajudar, tá? Se você puder também entrar comigo, eu agradeço, porque só para um pesa, né? Só para um pesa. E aí eu dou meus pulos. Sempre fiz isso, tá bom? Shalom, Adonai.